aos 30. Bom, gravando agora. É um imenso prazer receber o professor Hélio Chachan, da UFMG, do Departamento de Física, aqui no nosso colóquio da UFPB. E eu quero convidar o professor Sérgio para apresentar o Hélio, que são conhecidos de longa data, né? Então, por favor, Sérgio, fique à vontade. Ok, obrigado, Márcio. Realmente é um prazer aqui receber o Chachan. O Chachan é da UFMG, fez doutorado na UFMG, e tem duas coisas que eu acho que são importantes. Assim. O Chachan é pesquisador honrado do CNPq e é membro da Academia Brasileira de Ciência. Eu acho que essas duas coisas já qualificam como um grande pesquisador e uma referência nessa área. Além disso, tem uma coisa que eu trabalho com o Chachan e, do meu ponto de vista, é um dos pesquisadores mais criativos com que eu trabalhei. Então, tem ideias muito boas e os trabalhos saem com uma qualidade muito boa. Então, eu aprendi muito durante o tempo que eu estive lá e a simplicidade do Chachan também, eu acho que fazer física com a tranquilidade que ele faz e gostando do que faz é muito legal. Então, foi um período muito bom, Chachan. Então, fique à vontade aí, seja muito bem-vindo. Pena que você não está aqui presencialmente, né, para depois a gente... Uma próxima vez, talvez. Né? Da próxima vez, eu imagino que a gente presencialmente é bem melhor, mas fique à vontade aí para se dar. Realmente é um grande prazer para o departamento e para a pós-graduação aqui do UFPB. Bem, muito obrigado pelos elogios, Sérgio, e obrigado a vocês pelo convite também. É sempre um prazer dar seminário na UFPB. Esse seminário está sendo, de certa maneira, uma união aí de várias linhas de pesquisa nessa área de novos fenômenos em materiais 2D, né? E o tema geral é previsão teórica e a colaboração com experimentais em diversos fenômenos, seja em propriedades, dispositivos ou mesmo produção de materiais 2D. Essa última parte é mais recente um pouco. Os métodos teóricos que nós vamos utilizar, pelo fato de, principalmente por envolver colaborações com experimentais, a gente tem que utilizar uma faixa bastante confortável de métodos teóricos a serem utilizados. Então, nós vamos utilizar desde métodos de primeiros princípios, usando a teoria funcional da densidade. E essa teoria permite, a partir de primeiros princípios, quer dizer, sem nenhum parâmetro de ajuste, resolver o problema de mecânica quântica de sistemas de muitos elétrons em um formalismo do tipo campo médio, sem parâmetros de ajuste. Isso permite fazer cálculos de sistemas de centenas de átomos até talvez 1000 átomos, mais ou menos. Outra metodologia são cálculos de dinâmica molecular, que são cálculos de dinâmica clássica, usando campos de força empíricos sobre os núcleos, e esses campos são usualmente ajustados ou obtidos por cálculos de primeiros princípios. Permite cálculos aí da ordem de 1 milhão de átomos, mas também utilizamos modelos analíticos do contínuo e mesmo modelos fenomenológicos. Vou começar a introduzir materiais bidimensionais falando do grafeno, o Novoselov e Gaime, que são esses dois aqui saindo desse buraco do grafeno. O grafeno é uma camada de grafite, vou aproveitar essa figura para fazer essa descrição, é uma camada de grafite, onde cada átomo de carbono está ligado a 3 carbonos vizinhos com ligações sp2 e assim por diante, chamada a rede Honeycomb.
E o Nobel Zelov e Gaiman, eles ganharam há 10 anos, mais ou menos, 11 anos, o prêmio Nobel por obter e estudar o grafeno depositado, né, num isolante em geral. Anteriormente, esse trabalho foi um outro trabalho antecessor, foi o trabalho iniciado por Iijima em nanotubos de carbono. Um nanotubo é basicamente um cilindro natural feito, que pode ser feito naturalmente, como se fosse um cilindro de grafeno, digamos assim. Vocês podem ver exatamente um nanotubo de carbono. Uma coisa importante no grafeno, que é algo que nós vamos precisar nos referir, é a estrutura eletrônica, ou seja, os autoestados, né, do sistema eletrônico dos elétrons do grafeno, né? Então, cada ponto dessa curva, né, isso aqui é uma banda de energia, essa é a última banda de valência do grafeno, tá certo? Cada ponto dela é um alto valor diferente, né? Então, são alto valor de um dado alto estado, e esses autovalores eles são parametrizados pelo momento associado à autofunção que tem esse alto valor, né? Então, esse aqui é o momento associado à autofunção, e esse aqui é o valor, é o alto valor do estado eletrônico. A característica do grafeno, no caso de um grafeno neutro, né, é que a última banda de valência, então essa banda está totalmente ocupada por elétrons a 0 Kelvin. Essa é a primeira banda de condução, todos esses estados estão desocupados a 0 Kelvin. Então, você tem que estados desocupados até aqui, ocupados até esse ponto, que é a referência, 0, nível de Fermi. E a partir daqui os estados são desocupados. E vocês podem ver que não há nenhum gap de energia entre o último estado ocupado, que é o topo da faixa de valência, e o fundo da faixa de condução, que é por aqui. Então, como não há nenhuma diferença de energia, não há um gap de energia, ele pode ser chamado ou de um semicondutor de gap zero, né, ou de um semimetal, que seria um sinônimo nesse contexto. Então, o grafeno é um semimetal bidimensional. Tá? É claro que nós podemos dopar o grafeno, nós vamos ver exemplos em que isso ocorre experimentalmente. Então, se nós fizermos uma dopagem do tipo P, né, que consiste em retirar elétrons do grafeno, o nível de Fermi vai para energias mais negativas, tá certo? E os portadores de carga passam a ser buracos, né? E, portanto, ele passa a ser o que a gente chama de um metal tipo P. Então, se a gente dopar ele tipo P, ele se torna um metal e um metal do tipo P. Se nós dopamos ele tipo N, ou seja, se nós acrescentamos elétrons ao grafeno, né, o nível de Fermi sobe para cá, agora os portadores de carga vão ser elétrons, né? Então é um metal do tipo N. Tá? Então, dependendo da dopagem, ele pode ser um semimetal, ou pode ser um metal tipo P, ou um metal do tipo N. Existem muitos, o grafeno foi o primeiro material 2D, mas existem muitos outros materiais bidimensionais com propriedades eletrônicas diversas, tá certo? Então, esse é o sulfeto de molibdênio, é um material semicondutor bidimensional. Pode ser usado em eletrônica de materiais bidimensionais. Tem o seleneto de nióbio, que é um supercondutor. Tem o nitreto de boro, que é um isolante. O talco também é um isolante. O talco foi identificado na forma bidimensional por uma colaboração nossa no departamento de física da UFMG. Outro que está bastante em moda é o grafeno rodado, que consiste em camadas de 2 ou 3 camadas simples de grafeno. Então, um empilhamento de 2 ou 3 camadas de grafeno, de tal maneira que o ângulo entre elas seja muito pequeno, mas não nulo.
Isso leva a propriedades que podem ser de semimetal, supercondutor, isolante de Mott. Esse é algo que está bastante em moda. Pode haver materiais bidimensionais magnéticos. Esse é o iodeto de cromo, que é um material ferromagnético e semicondutor ao mesmo tempo. Esse é um material também que existe, é um, sei lá, carbosulfeto de platinas, talvez seja o nome dele, né? Essa é a fórmula dele. E se ele for de 2 camadas, nós prevemos que ele seja um isolante topológico. Isso ainda não foi verificado. Mas tem diversas propriedades distintas entre os diversos materiais bidimensionais. Esses materiais bidimensionais, eles podem ser combinados na forma de heteroestrutura, simplesmente colocando um sobre o outro, né? Quer dizer, isso simplesmente não, do ponto de vista de um teórico como eu, mas experimentalmente é mais complexo do que isso. Vou dar um exemplo de heteroestruturas de grafeno e talco. Esse é um trabalho aí recente, com uma colaboração experimental teórica. Aí, aqui tem 2 dispositivos envolvendo essa heteroestrutura. Nos 2 casos, nós temos eletrodos de grafite de um lado e ouro no outro. Aqui em cima você pode ver aqui o ouro, né? São os contatos de ouro. E sanduichados entre eles, temos aqui o nitreto de boro, o grafeno e o talco. Tá certo? Aqui é um outro dispositivo com espessuras semelhantes, mas do mesmo tipo de sanduíche de materiais bidimensionais, se quiserem pensar. E o que se mede é o transporte eletrônico através dessa heteroestrutura. Tá certo? Isso, então, você pode aplicar em potenciais no eletrodo de cima, né? Aí vai ter uma tensão chamado top gate. Você pode aplicar uma tensão nesse gate, né? Nesse eletrodo, digamos assim, de baixo, né? Porque ele é um transistor, né? O transistor tem, nesse caso, é um transistor com 2 gates acima e abaixo. E uma coisa que foi observada que é interessante, então aqui isso é um gráfico da resistência, né? Azul menor para vermelho maior, nessa escala aqui, em quiloohm, em função dessas tensões nos gates superiores e inferiores. O interessante é que, na ausência de potencial aplicado, ele tem uma dopagem P grande, tá? 2,2 vezes 10 a 13 por centímetro cúbico. Isso do seu ponto de vista de eletrônico, é grande e a mobilidade é muito alta. Nós investigamos esse problema, né? Por que poderia acontecer isso, usando um cálculo de primeiros princípios. Então, nós supomos aqui apenas uma camada de talco, por simplicidade. Essa é a estrutura de uma única camada de talco. Ela foi colocada ao lado de uma única camada de grafeno. O sistema se prolonga indefinidamente na horizontal aqui. Então, o talco ele é feito de magnésio, silício, oxigênio, hidrogênio e o grafeno é feito, obviamente, de carbono. Então, esses são os elementos. O que nós fizemos foi supor que essa dopagem fosse devido a impurezas do talco. Então, nós tentamos o alumínio substitucional no silício, né, que é um aceitador simples, né, porque o alumínio é trivalente, o silício é tetravalente. O ferro também supomos, tanto no silício como no magnésio, e o alumínio no magnésio, né, como o alumínio é trivalente, o magnésio é divalente, ele é um doador simples. Então, a conclusão a que nós chegamos é que esse é provavelmente o aceitador envolvido nessa observação experimental, né? Ele tem a dopagem por elétron é quase perfeita, né? Então, mais de 80% de efetividade. E vocês vejam que essa estrutura eletrônica do grafeno sobre esse talco dopado, vocês veem que aqui é o nível de Fermi e aquele X, aquele ponto
do grafeno, onde estava originalmente o nível de Fermi, agora ele foi para cima, né? Então, ele é parecido exatamente com esse problema, tá certo? Então, era o ponto de neutralidade e o nível de Fermi foi para baixo, né? O que aconteceu. E essa é a fenomenologia que a gente acredita que esteja acontecendo, né? O que mais que a gente pode investigar nesse tipo de heteroestrutura? Nós podemos investigar propriedades óticas. Então, isso é um outro trabalho, né, uma outra colaboração no ano seguinte, de uma outra amostra, né, com grafeno sobre talco. E essa amostra foi feita com o objetivo de investigar propriedades óticas desse material na faixa do infravermelho. Então, você incide radiação infravermelha, sincrotron, um LNS, e você vê a radiação que é espalhada. O que se verifica é o seguinte: há dois tipos de excitações envolvidas nessa resposta óptica, né, na luz que é espalhada, né? Um são os plasmons do grafeno, que são, digamos, ondas coletivas de elétrons resultantes, né, da radiação incidente, são excitações eletrônicas. E outras excitações possíveis são os fônons de superfície do talco, fônons exatamente nessa camada superior. Então, você tem fônons por aqui, do talco, e você tem plasmons do grafeno aqui, em regiões muito próximas uma da outra, né? Então, aqui, próximos aqui, da ordem de 3 angstroms de distância. Essas excitações, os fônons ópticos, têm uma dispersão que a gente pode, numa primeira aproximação, supor plana, né? Então, a frequência dele varia muito pouco com o vetor de onda, tá certo? E o plasmon, ele deve ter uma dispersão do tipo raiz do vetor de onda, no caso do material bidimensional. Então, para o grafeno não dopado, apesar das duas excitações estejam próximas geometricamente, elas estão distantes em frequência ou em energia, né? Portanto, elas não vão interagir. Mas se nós doparmos o grafeno, o que acontece é que esse plasma sobe, ele passaria a ter essa forma originalmente aqui, então ele passa a cruzar a relação de dispersão do fônon óptico e passa a interagir com ele. Então, você passa a existir modos híbridos em determinada faixa de vetor de onda, e esses modos híbridos são chamados de polaritons, né? O polariton, então, é uma partícula, ou uma quase partícula, seria mais preciso, que envolve fótons e elétrons, certo? E fônons, no caso, também, né? Fônons, fótons e elétrons. Isso foi observado e foi verificada a existência dessa interação. Um outro tópico, interessante, ou, na verdade, necessário em materiais bidimensionais, é a produção desses materiais, obviamente, né? Esses materiais podem ser produzidos de diversas maneiras. E a maneira de se produzir esse material em maior quantidade, se nós quisermos utilizar materiais bidimensionais aos quilos, a centenas de quilos, talvez a toneladas, quem sabe, são necessários métodos de produção em massa, tá certo? O método talvez mais eficiente nesse sentido, ou um dos mais eficientes, é chamado de esfoliação da fase líquida. Que método que é esse? Você parte de um material em camadas, no caso, o grafite, por exemplo. O grafite é o caso em questão. E ele é esfoliado dentro de uma suspensão líquida por meio da aplicação de cisalhamento, né, mecânico. Então, você coloca um líquido e você esfrega placas entre uma com a outra, e esse líquido, ou essa pasta, digamos assim, quando cisalhada, você solta as plaquinhas de grafeno do grafite e forma o grafite em suspensão. A mesma coisa pode ser feita também em menor escala pela aplicação de ultrassom. Então, isso é em maior escala, com cisalhamento, e em menor escala, com ultrassom. Essa é uma planta
recentemente foi construída, de um projeto chamado MG Grafeno, utilizando esfoliação. Isso é uma planta piloto próximo ao departamento de física, na verdade. E essa é uma imagem de AFM do material resultante desse tipo de processo. Então, o material resultante são nanoflocos, tá? Esses são nanoflocos de grafeno, tá? Aqui da ordem de algumas centenas de nanômetros, tipicamente. E esses são flocos de talco, né? Que são aqueles dois materiais que eu mostrei. Então, o material resultante desse processo é um material que produz flocos irregulares e de tamanhos muito diferentes. Você vê que tem flocos aqui de mais de 1000 nanômetros. Você tem flocos aqui de, sei lá, algumas dezenas de nanômetros. Então, há uma distribuição grande, larga, né, de tamanhos, tanto no grafeno quanto no talco. Tá certo? Então, e o que não é visto aqui, também, além dessa distribuição grande na área do floco, isso aqui esse tijolo achatado, eu vou utilizar para representar esse floco. Normalmente, nós temos essa área caracterizada por distâncias aqui da ordem de, sei lá, 100 nanômetros, algo assim. Então, essa distância aqui é essa da ordem de 100 nanômetros. E tem espessuras da ordem, talvez, de algumas dezenas de nanômetros. Então, ele é mais fino nessa altura do que nessa área que é vista aqui. Esse é o tipo de material que é produzido. E o que nós nos propomos foi investigar a existência, ou possível existência, de leis físicas, né, nesse processo de esfoliação química que levem a essa distribuição de tamanhos observável. Tá? Então, o que foi feito? Então, o que foi feito foi a área e a altura de cada floco, então foi medida a área e a altura de cada floco desses, usando a microscopia de força atômica. Essas duas são imagens de microscopia de força atômica. E foi gerado um processo automático para coletar áreas e alturas de todos esses flocos que estejam na área de observação desse microscópio de força atômica. E esse aqui é o resultado. Então, isso aqui é a distribuição da raiz da área. Então, a raiz da área, essa parte azul é uma área. A raiz da área é uma medida do comprimento desse floco. Tá? Então, aqui é a medida do comprimento do floco, seria a distância daqui até aqui, ou daqui até aqui, por exemplo. Tá certo? Essas são os comprimentos dos flocos em função da altura deles. Cada ponto é um floco diferente, certo? E isso para o grafeno e isso para o talco. Então, nós vemos que há uma distribuição, né, de possibilidades de tamanho, de comprimento e de espessura dos flocos. E há uma lei física, tanto no caso do grafeno quanto no talco, que é bastante evidente, tá certo? Os flocos desaparecem a partir de uma determinada inclinação superior e uma inclinação inferior. Tá? Então, há cortes nessa inclinação, e essa inclinação é o quê? É uma razão entre comprimento e altura. Tá? Essa reta aqui corresponde a uma razão entre o comprimento e a altura do floco. A gente vai chamar isso de R. Tá? Então, esse R aqui há um corte inferior e um corte superior para esse valor R. Tá? Uma afirmação mais precisa dessa lei é que pode ser vista a partir nessa distribuição. Então, essa aqui é a contagem normalizada, tá certo? Da distribuição do logaritmo desta razão R. Então, pegamos o logaritmo disso, tá certo? E fazemos a distribuição
dessa quantidade, do logaritmo de R. O resultado são distribuições gaussianas, ou aproximadamente gaussianas, certo? Ou distribuições normais, é um sinônimo, tanto por grafeno quanto por talco, centradas em pontos distintos, tá certo? E a pergunta é, que tipo de informação física nós podemos obter dessa lei física, certo? Vamos lá. Então, para tentar chegar nisso, nós vamos usar o conceito de peeling versus tearing. Peeling seria descascamento. Então, o peeling seria isso. Tem um bloquinho aqui de, desculpe, grafite, várias camadas de grafeno. Se eu retirar uma única camada de grafeno do grafite, eu vou chamar isso de peeling ou de descascamento. Tá certo? Agora, eu posso também rasgar o grafite no sentido perpendicular. Esse é o rasgamento. Então, rasgamento versus descascamento. Esse é um processo que requer menos energia, que as camadas de grafeno estão ligadas por interações de Van der Waals, que são muito mais fracas do que as ligações, né, químicas ou covalentes dos átomos de carbono, entre os átomos de carbono do grafite. Né? Então, isso requer mais energia, isso requer menos energia. Eu estou representando esquematicamente dessa maneira. Então, eu tenho uma energia de descascamento e uma energia de rasgamento. Tá? Aí houve um artigo do ano retrasado em que eles propuseram uma explicação muito interessante para a fenomenologia que estava ocorrendo, né? Que era uma pseudoequipartição de energia, só que é uma pseudoequipartição das energias de descascamento e rasgamento. Então, a proposta deles era essa. A energia média de descascamento seria igual à energia média de rasgamento. Então, eles desenvolveram uma teoria a partir disso. Esse era o ponto de partida. Aí, reanalisando esse trabalho deles, nós vimos que, na verdade, isso não preservava a simetria do problema. Por quê? Se nós formos pensar em equipartição de energia, a simetria deve ser preservada, certo? Ou seja, a densidade de energia ao longo, digamos, dessa superfície AX, isso aqui é um cubinho, se quiserem pensar, com uma área AX, a Y e a Z. Então, se nós formos pensar na equipartição, essa área vezes a densidade de energia dessa superfície, em média, teria que ser igual a essa área vezes a densidade de energia nessa outra superfície, na superfície azul, em média, e teria que ser igual à área dessa outra direção vezes a densidade de energia do cristal nessa direção. Tá certo? Portanto, como nós temos aqui essas duas áreas diferentes de rasgamento, a equipação de energia tem que ter essa forma e não essa forma. Muito bem, o resultado dessa modificação é o seguinte: supondo que esse logaritmo do R, que é essa razão, seja normalmente distribuído, nós obtemos essa lei física. Tá certo? Então, a probabilidade ou a distribuição do logaritmo natural de R tem que ser uma gaussiana centrada nesse valor μ. Esse valor μ pode-se mostrar que é o logaritmo da densidade de energia de rasgamento dividido pela densidade de energia de descascamento. Ou seja, isso é um resultado que estabelece uma metrologia para a produção, tá certo? Porque ela relaciona a distribuição com energias, tá certo? Ou seja, relaciona também com parâmetros físicos, tá?
Como é que isso acontece? Vamos ver. Então, o resultado principal é esse. O centro da gaussiana, da distribuição de logaritmo natural dessa razão, é esse logaritmo. Ok? Eu estou repetindo essa informação aqui. Então, esse é o centro da gaussiana. Aqui nós temos os resultados para o grafeno e para o talco. Tá certo? Vocês veem, as duas distribuições são gaussianas, ou distribuições normais, mas centradas em valores diferentes. Tá certo? Esse centro o valor desse centro é maior no talco do que no grafeno. Ou seja, a energia de rasgamento dividido pela energia de descascamento é maior para o talco. Isso leva, obviamente, a flocos mais finos para o talco, que é o que é observado. Certo? A mesma coisa pode ser observada para modos diferentes de produzir o grafeno. Então, cada cor aqui são métodos diferentes de produção de grafeno. 2 métodos na planta piloto do MG Grafeno, um comercial, um grafeno fornecido comercialmente. Isso é uma outra modo de produção de desktop, benchtop. Cada um todos eles continuam sendo distribuições normais, gaussianas, a distribuição do R, que é a razão entre comprimento e espessura, né? Eu lembrando. E cada método leva a uma razão entre espessura e largura distinta, pelo fato de ter energias de rasgamento e descascamento distintos, em parte porque cada método usa um tipo de surfactante diferente. Os surfactantes são líquidos que reduzem a energia de superfície de materiais. Muito bem. Então, essa foi a parte de... não, temos mais uma parte? Vamos falar sobre isso. Nós temos outras leis físicas que nós ainda não entendemos, tá certo? Isso é distribuição do logaritmo natural da espessura, né? Que é a espessura do floco. Vocês vejam que ela, em azul aqui, ela claramente não é gaussiana. Nós obtivemos uma lei empírica para ela, nós não sabemos a origem dela, mas também sabemos que se nós centrifugarmos a amostra, a nata resultante tem uma distribuição gaussiana, também não sabemos o motivo disso. Isso aqui é a distribuição do volume dos flocos, tá certo? Também não é gaussiano, tá certo? Muito assimétrico. Pode ser ajustado pela mesma fórmula do que a distribuição do logaritmo da espessura, mas, da mesma maneira, a distribuição se torna mais gaussiana depois de centrifugada, mas também não sabemos o motivo físico por isso, então aí está aí como um resultado a ser explicado ainda. Esses flocos, então, deixa eu pegar um desenho aqui dos flocos. Então, esses flocos, seja de grafeno, de talco ou de outro material, eles podem ser utilizados em algumas aplicações. Uma aplicação é essa que eu vou mostrar aqui. Isso é um sensor de umidade feito com nanoflocos de sulfetos de molibdênio. Então, o sensor é feito de uma maneira muito simples, tá certo? Os flocos são produzidos de maneira simples. Aí você faz um líquido, joga um spray nesse grid metálico, forma um papel de sulfetos de molibdênio, que vocês podem ver esse papel aqui, é um monte de floquinhos colados uns nos outros, tá certo? Juntos uns nos outros. Isso aqui isso é 3 micrômetros, tá certo? E isso forma esse sensor, que é depositado no plástico flexível, então o sensor é flexível, tá? Esses flocos têm uma distribuição, né? A distribuição de tamanho, de altura é essa, que é em torno de alguns nanômetros, digamos 10 nanômetros. A distribuição de comprimento, né, dos flocos, aí, talvez algo como 100 nanômetros, tá?
que é parecido, semelhante ao do grafeno e do talco. E isso aqui funciona como sensor, tá certo? Então, você varia a umidade, aqui funciona a partir de um pouco menos de 10% de umidade até 100%, tá? E isso aqui é o inverso da resistência, e o inverso da resistência varia de várias ordens de grandeza nessa variação de umidade. Então, ele é um sensor extremamente sensível, tá certo? Ele é barato de se produzir e é sensível, né? E, assim, a minha participação nisso foi tentar identificar os mecanismos aí responsáveis pelo funcionamento dessa coisa complicada, aparentemente. Então, como é que a gente pode chegar ao mecanismo? A maneira que eu cheguei foi simplesmente por fenomenologia. Vejam que isso aqui é o inverso da resistência em função da umidade. Há uma curva aqui que não tem uma aparência muito óbvia de ser alguma coisa. Mas se eu tirar... Isso aqui tem escala logarítmica, tá certo? Mas se eu simplesmente tirar a raiz da condutância, numa escala linear, e plotar em função da umidade, eu obtenho essa linha praticamente reta. Uma linha assim, muito próxima da reta. Então, vamos dizer, a gente pode transformar essa lei física, pelo menos nessa faixa de umidade azul aqui, numa lei física linear. Tá certo? Então, o resultado, em termos de fenomenologia, é que o inverso da resistência ele é linearmente dependente na umidade relativa, numa faixa bastante larga, vai até mais de 50% de umidade. E ela é nula, exatamente nula, abaixo de uma umidade crítica, tá? Vai a zero. Tá? Então, o que tem essa característica? Essa é uma característica, já vou adiantar, de percolação. Tá? O problema de percolação tem essa característica. A condutividade varia com um determinado expoente e depois se torna zero. Isso fenômenos de percolação têm esse comportamento. Então, como essa percolação ocorre? A ideia é que esse nanopapel de MOS2 seria uma nanoesponja. Estou aqui representando esquematicamente isso aqui, literalmente como uma esponja, né? Uma foto de uma esponja. E eu vou supor que ocorre condução iônica dentro desses canais de água, dentro dos buracos da esponja. A esponja vai ter esses buraquinhos, e esses buraquinhos formam canais onde a água pode percorrer. Tá certo? E aí pode ocorrer a percolação à medida que nós aumentamos a umidade. Tá? Abaixo de uma determinada umidade crítica, esses canais não percolam, ou seja, não há condução entre um canal e o outro, de modo que haja uma corrente iônica total, digamos, da esquerda até a direita. Então, isso é antes da percolação. Após uma determinada umidade crítica, eu passo a ter caminhos de um extremo da esponja até o outro extremo da esponja. Isso é a situação após a percolação. E o que é observado redesenhando essa fórmula aqui, a condutividade vale zero abaixo de uma umidade crítica e ela tem esse comportamento quadrático, né? Porque a raiz é linear, né? Nessa faixa azul aqui. Tá? Esse expoente 2, ele é característico do que a gente chama de percolação tridimensional clássica. Então, o expoente 2 nos diz que esse é provavelmente o que está acontecendo. Tá certo? É uma percolação tridimensional dentro desse papel. Tá? É claro que a partir de uma determinada umidade, o que vai acontecer é que essa esponja vai ser totalmente preenchida, digamos assim, com uma camada de água acima. A condutividade dessa camada de água, tá certo? O trabalho mais recente analítico para esse problema, isso é um problema conhecido há bastante tempo, o trabalho analítico mais recente
propõe essa lei física para a condutividade que ajusta muito bem o dado experimental nessa faixa de alta umidade. Então, sob o meu ponto de vista, o fenômeno está explicado. Então, essencialmente, a condução nesse sensor é uma condução do tipo iônica, que há uma percolação a partir de uma determinada umidade, com o comportamento linear aqui, e depois o que ocorre é uma condução em um filme de água sobre o papel. Um outro problema que nós temos investigado bastante ao longo dos diversos anos aí é o efeito da compressão em materiais bidimensionais. Primeiramente, eu vou falar sobre a compressão no plano. O que é a compressão no plano? Compressão no plano é isso que eu estou desenhando, tá certo? Então, eu tenho aqui um material bidimensional, eu comprimo, aplico forças paralelas ao plano do próprio material bidimensional. A nossa motivação inicial para isso foi um fenômeno que nós observamos há vários anos, quase 10 anos, que é a compressibilidade dinâmica negativa. O que é isso? Foram uma série de experimentos onde os experimentais, percorreram a ponta de FM sobre superfícies de materiais bidimensionais. E o que foi observado é o seguinte: em vez do que você espera, que é apertando cada vez mais o material, ele afunda, o que foi verificado é que o material sobe à medida que se aperta, como se você fosse, digamos, deitar no colchão e o colchão sobe em vez de afundar. Tá? Esse fenômeno é um fenômeno, foi visto que é dinâmico, só acontece quando a ponta percorre horizontalmente a superfície. Isso nos levou a essa proposta de mecanismo, tá certo? Que é o seguinte: a ponta, ao percorrer a superfície, ela vai gerar essas rugas, digamos assim, tá certo? No material bidimensional, e a ponta sobe nessas rugas, e o que leva a essa impressão, esse engrossamento aparente do material, tá certo? Que é verificado aqui, uma variação de vários nanômetros, tá certo? Aqui é uma ilustração de dinâmica molecular de uma forma mais simples possível para esse problema, que é o seguinte: aqui são duas folhas de grafeno, e eu vou comprimir essa folha de cima aqui, certo? Acho que eu tenho que sair aqui. Aí você vê que essa camada está sendo comprimida, tá certo? Surge esse sóliton, que é uma dobra do grafeno de cima sobre o grafeno de baixo. Ele continua sendo comprimido para a direita. A dobra, obviamente, vai subindo. Tá? Ela vai mudar de forma daqui a pouco. Só peço aqui um pouquinho de paciência. E ela vai formar esse objeto que está para ser formado. Pronto. Então, formou-se o que a gente chama de dobra vertical, tá certo? Que é esse objeto aqui. Isso é uma parede, se vocês quiserem pensar, tá? Quanto mais for comprimido isso para a direita, maior vai ficando essa parede. Então, essa parede vertical seria o análogo do material ficar mais grosso, digamos assim. Tá certo? Nós analisamos também esse problema variacionalmente e vimos o seguinte, que o resultado de cálculos variacionais analíticos para esse objeto, né, que a gente tinha mostrado, é que esses raios de curvatura desses objetos são dados por uma constante da ordem de unidade vezes a rigidez flexural, bending stiffness, que é esse kappa aqui, que é a densidade de energia de curvatura por unidade de área, dividido
quadrado do raio de curvatura. Tá? Então, isso é, quanto maior o kappa, mais difícil é você dobrar o material. Tá? Dividido por uma constante beta, que é a energia de ligação intercamada. É simplesmente aquela energia de descascamento que nós falamos há pouco tempo. Tá certo? Então, quanto mais difícil de dobrar for um material bidimensional, né, maior vai ser o raio. Então, o quadrado do raio é proporcional à rigidez flexural e inversamente proporcional à energia de descascamento. Tá? Então, por exemplo, um material como o talco levaria a raios muito grandes, porque ele é um material que, pelo fato de ter uma certa grossura, digamos assim, ele é um material muito rígido, né? É um material 2D relativamente rígido. Isso que pode ser visto aqui nesse experimento aqui nosso mais recente, nosso não, né? Nossa colaboração com experimentais, em que isso aqui são raios desse tipo de objeto, tá? Isso é uma camada de talco dobrada sobre ele mesmo, tá? Esse talco é um talco multicamadas, pode ter várias espessuras, até dezenas de nanômetros, e quando isso ocorre, esse raio de curvatura cresce até mais de 100 nanômetros. Exatamente porque esse kappa vai aumentando, então o raio também aumenta. Tá? Então, há uma certa compreensão analítica em termos de mecânica do contínuo das propriedades desses objetos. Será que essas dobras verticais, elas realmente existem? A resposta, obviamente, é sim, né? Senão não estaria falando sobre isso. Isso aqui é um artigo, um trabalho aqui de alguns anos atrás, em que o que foi feito foi aquecer e resfriar um material de algumas poucas camadas de nitrito de boro. O resultado desse processo de resfriamento, né, é a formação dessas estruturas aqui. Cada estrutura dessa tem uma altura aqui de algumas dezenas de nanômetros, tá? E elas se encontram em um formato bastante estranho. Então, elas formam uma estrutura regular, como se fossem telhas hexagonais, digamos assim, tá certo? São bordas dessas telhas. E vocês têm esses formatos estranhos onde essas linhas se encontram, tá certo? Uma espécie de um triângulo rodado. Nós fizemos simulações de dinâmica molecular, começando com aqui é grafeno comprimido sem nenhuma deformação, tá? Essa é a estrutura inicial não deformada, e ela naturalmente ela evolui para esses triângulos rodados aqui, tá vendo? Então, esses mesmos triângulos rodados são vistos experimentalmente, são vistos também em cálculos de dinâmica molecular. Essa rotação do triângulo é simplesmente um mecanismo de liberar energia elástica, tá certo? Por isso acontece. Isso aqui é um outro trabalho, um pouco mais recente, onde vocês veem dobras verticais de vários materiais. Aqui é o HBN, que é o mesmo material aqui anterior, tá certo? Então, essas dobras aqui com essa rede bidimensional aqui meio regular. Isso aqui são dobras em grafeno, dobras verticais, tá certo? São coisas muito finas aqui e muito altas aqui. Então, aqui tem alturas, no caso do BN, de algumas dezenas de nanômetros. No caso do grafeno, as alturas são da ordem de centenas de nanômetros. No caso de talco, também algumas centenas de nanômetros. E essa medida FM é muito interessante porque ela mostra que essa coisa aqui é realmente uma parede alta, tá certo? Uma parede alta. Vocês veem aqui. Então, uma parede, uma dobra vertical, que é uma parede no talco, uma outra dobra vertical, que é outra parede no talco. Essa seria a terceira, só que essa parede caiu. Tá certo? Então, a dobra aqui está deitada sobre a superfície. Então, ela resulta uma espessura de algumas poucas camadas de talco. Então, ela permite ver claramente a existência
paredes verticais ou dobras verticais nesses materiais. Essas dobras elas podem ser utilizadas para extrair aquela rigidez flexural de materiais bidimensionais. Como? Isso aqui são cálculos de dinâmica molecular por um experimento que foi feito, em que você tem uma ponta de FM comprimindo essa parede vertical, né, desse material bidimensional. E você aperta e ela se dobra aqui, tá certo? E usando um modelo analítico para esse fenômeno, a gente obtém um rescalonamento para as forças, de tal maneira que todas as forças, em função da deformação, recaiam sobre a mesma curva. Vamos ver isso em detalhe. Então, em vez de usar a simulação, vamos ao modelo do contínuo para esse experimento. Então, nós temos aqui uma ponta, essa ponta tem uma ponta de FM, né? Algo que vai apertar essa dobra vertical. Ela tem uma curvatura, um raio de curvatura R, é o que nos interessa aqui. E essa ponta vai apertar esse material. Tá? Usando mecânica do contínuo, nós podemos mostrar que a força aplicada em função da deformação, essa é a deformação, é a variação da altura, então, a altura inicial menos a altura final, dividido pela altura inicial, esse aqui. Então, isso aqui é algo medido, tá? A força é relacionada com essa deformação e pode ser colocada numa forma universal se nós multiplicarmos pela altura inicial a 3/2 e dividirmos pela raiz de 2 vezes o raio da ponta. Então, essa quantidade é dada sempre por isso e que é apenas definido pela rigidez flexural do material em si. Tá certo? Isso é uma demonstração disso. Isso aqui, exatamente essa quantidade aqui, é a parte vertical, em função do S, em escala de raiz de S. Você vê que todos os experimentos, para todos os materiais, de todas as alturas diferentes, recaem sobre a mesma curva. Tá certo? Ou seja, a fórmula ajusta todas as dobras que existem para todos os materiais. Ou seja, ele é um medidor de rigidez. Tá certo? Então, esse experimento pode ser usado para medir a rigidez de um material bidimensional. Isso foi feito. Então, nós procuramos dobras que têm alturas variáveis, tá certo? E foi comprimindo a dobra ao longo de alturas diferentes. E foi medindo a rigidez, apertando aqui, apertando aqui, apertando aqui, apertando aqui, apertando aqui. E o que nós verificamos é a rigidez flexural do material varia imensamente com a altura da dobra. Isso era algo totalmente inesperado, tá certo? Anômalo, digamos assim. Tá certo? Porque isso deveria ser uma propriedade do material. Mas ela não é apenas uma propriedade do material, mas foi demonstrado que, em escala nanométrica, ela é uma propriedade da geometria também. Certo? É um fenômeno que é o endurecimento do material à medida que você aumenta o tamanho dele. Isso foi visto para o grafeno em escala mesoscópica em 2015. E esse experimento é a verificação disso em escala nanométrica. Então, é a transformação da rigidez em escala atômica, da rigidez em escala nanométrica ou micrométrica. Tá? Será que nós podemos usar essas dobras em dispositivos? Esse aqui é um exemplo. Tá? Então, esse aqui é o que a gente chama de plataforma microfluídica. O que é a plataforma microfluídica? Isso aqui essencialmente, é como se ela fosse
um canal onde você pode colocar um líquido. Aqui tem um líquido, tá? É um canal feito de uma substância semicondutora. Você pode colocar grafeno sobre esse canal, na verdade, sobre um buraco no canal. Tá? Então, na verdade, é um canal com um monte de bueiro saindo para cima, tá certo? E em cima de cada nanobueiro você coloca uma tampa de grafeno aqui, uma tampa de grafeno aqui, outra aqui e outra aqui. E você mede a propriedade desse grafeno que está em contato com o líquido abaixo e com o ar acima. Tá? Pode medir a topografia, a resposta mecânica, resposta óptica e resposta elétrica. Né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Então, a resposta mecânica. O que foi visto em termos de resposta mecânica nesse tipo de dispositivo é o seguinte. Quando se coloca água, o efeito principal dela é inflar. Como você coloca água, ela não está mostrado claramente, mas há um efeito de capilaridade nas paredes laterais aqui, que faz a água querer subir. Ela tenta subir, mas o grafeno está aqui em cima. Então, como resultado, o grafeno ele fica estufado quando você coloca água e ele não fica estufado quando não coloca água. Tá certo? Isso pode ser medido indiretamente, que seja através da resposta mecânica, né? Da força medida em função do deslocamento. Tá? São feitas medidas de força por deslocamento com FM e a gente verifica isso estar acontecendo. Tá certo? Isso foi confirmado também por medidas Raman, que essa água no canal faz o grafeno ficar desenrugado, porque basicamente ele fica estufado. Então, haviam rugas que desaparecem quando coloca água. E a pergunta é, será que isso pode ser usado na prática para medir algo? E o dispositivo resultante, quer dizer, isso foi respondido com o dispositivo, foi chamado de wet restore, tá? Um molhistor, se quiser traduzir em português. A ideia é a seguinte, a presença da água, como a gente viu, ela estufa o grafeno acima dele. Como ele estufa, ele vai reduzir as dobras, certo? E nós vamos fazer é medir a condução de um lado até o outro do grafeno. Tá? O grafeno, quando tem mais dobras, ele tem uma resistividade maior. E se você elimina as dobras, ele passa a ter uma resistividade menor. E isso é observado. Então, aqui é a medida da resistividade, ou da variação da resistividade percentual. Isso aqui é sem colocar água no canal, tá certo? Então, está sendo medido a resistividade do grafeno antes de se colocar água. E aqui coloca-se a água e o que ocorre é que há uma redução de resistividade de mais de 20%, da ordem de 25%, ao colocar água. Ou seja, há uma variação de resistividade devido à eliminação de rugas, né? E isso é um sensor, no sentido de que você, por uma medida de condutividade, está só medindo corrente, a variação da resistência, grande, uma variação aqui de 25% na resistência, está indicando a presença de água abaixo do grafeno. Então, esse é um detector de água que, em princípio, pode ser usado em dispositivos de microfluídica que fossem feitos algum tipo de aplicação qualquer. Certo? Isso foi verificado. Tem uma dupla verificação disso, é colocar tampas rígidas em cima do grafeno. Colocando tampas rígidas, tanto de PMMA quanto de HBM, essa variação da resistividade ela se torna muito menor. O que é esperado, porque o grafeno está impedido de ficar estufado aqui. Agora eu tenho... Quanto tempo que eu tenho? Porque... Bom, já estamos... Passando, né? Passando, então eu vou... Caminhar para a conclusão. Então, deixa eu ir para a conclusão aqui. Mas com calma, pode ir com calma, Sim. sem pressa. Não, mas só estou passando esse ponto que
Eu calculei errado aqui. Mas teria um outro tema, mas que vai ficar para uma próxima vez, digamos assim, né? Então, eu tenho aqui agradecimentos a serem feitos, né? Tanto ao Mário e ao Alan, na UFMG, né? Ao Matheus, Ronaldo e Alan da UFOP, ao Nanis da UFSF, Orlando, que está na Alto, e vários experimentais, Rodrigo, Bernardo, Gusta, Ângelo, Leonardo da UFMG, a Ana Paula, Ive e Gustavo da UFOP, a Camila, Federal do Paraná, a Clacídia do CDTN, a Ingrid, que está no LNLS, o Alisson na Mackenzie e o Adrian, que está na Estadual de Feira de Santana. Também agradeço, né, a FAPEMIG, CNPq, CAPES e o projeto de NCT, de nanomateriais de carbono, né? E, assim, as conclusões é que nós investigamos, né, tanto teoricamente quanto em colaboração com experimentais, efeitos de compressões tanto in plane e vai ficar para uma próxima vez aqui o out of plane, da compressão out of plane, em propriedades mecânicas, eletrônicas e materiais bidimensionais. No caso de in plane, nós verificamos dobras com alturas até 400 nanômetros, dobras muito altas. Elas formam estruturas ordenadas em BM. Elas podem ser usadas para medir a rigidez de curvatura em materiais bidimensionais e podem ser usados em dispositivos dobrônicos, assim. E essas outras conclusões a gente não vai falar sobre ela. Então, é o que teria a dizer, então, nesse seminário. Muito obrigado, Xaxã. Por nada. Muito bom, muito criativo o seminário, muito claro. Obrigado. Bom, antes de tudo, vou convidar os colegas, os estudantes a dar uma salva de palmas para o professor Xaxã. Então, se puderem abrir o microfone para agradecer. Obrigado. Obrigado. Apesar da distância, né? Algum calor humano. Obrigado. Muito obrigado. E vou abrir essa foi diferente, eu agradeço. A gente tenta trazer um pouquinho do calor. Isso, claro, aqui. Claro. Não, ótima ideia. Isso foi instituído pelo professor Dionísio. Muito boa ideia. Muito boa ele ideia. sempre faz esse convite e agora está instituído nos nossos colóquios. Uma boa ideia. Então, eu abro para perguntas da nossa audiência. Fiquem à vontade. Quem tiver perguntas. Eu tenho algumas, mas eu prefiro deixar para depois das... Muita curiosidade, muita coisa interessante. A cabeça fica pipocando. Interessante que você traz muitos dados experimentais, né? Então, realmente uma interação muito forte, trazendo toda essa interação, né? A FMG é conhecida por um grande e produtivo grupo experimental. Bom, eu vou começar para quebrar o gelo. Eu fiquei muito curioso com aquelas curvas de distribuição de tamanhos e largura, de área, né, ou raiz da área e altura, lá no começo ainda, dessa produção que vocês têm, né, dessa planta piloto. Isso, a partir daí. Vocês têm essa distribuição. Eu acho que eu perdi alguma coisa, mas uma das perguntas é sobre esse cutoff, que eu não... Talvez eu tenha perdido. Se vocês têm uma explicação para a existência desse cutoff, talvez eu tenha perdido. Sim. Então, esse cutoff é um cutoff aparente. Tá certo? É um cutoff aparente. É da distribuição mesmo. Por quê? Se você faz a distribuição no logaritmo de R, tá certo? Você tem essa curva que é uma gaussiana.
né? Uma distribuição normal. Se você for agora fazer a distribuição em R linear, né? nessas inclinações aqui, né? Digamos assim, surge o que a gente chama de distribuição log normal, tá certo? E a distribuição log normal, ela tem um cutoff aparente para raios R pequeno, e se você fizer a inversa, a distribuição log normal inversa, vai haver um cutoff aparente para o R grande. Tá? Então, ela é um cutoff aparente pelo fato de estar sendo lidada em escala linear no comprimento e na altura. Tá certo? Então, no fato, vamos dizer, isso aqui não é nenhuma... Como é que eu vou falar? Isso não é nenhum ponto. Aqui vai ter aqui um pontinho aqui e outro pontinho não é uma aqui. Barreira, não é uma barreira. Não é uma barreira, né? Não há uma descontinuidade. E se você traduzir ela para a escala logarítmica na forma dessa distribuição, aí você tem um comportamento mais normal, né? Assim, tanto que ela é chamada de distribuição normal, né? O motivo é esse, né? Então, assim, ou seja, o que isso diz? Isso diz que o parâmetro de ordem correto para tratar o problema não é a razão entre comprimento e espessura, mas o logaritmo dessa quantidade. Então, esse é o parâmetro de ordem adequado para o problema. Essa que seria a conclusão, né? Porque com esse parâmetro de ordem, essa anomalia aqui desaparece. É uma anomalia diferente, mas assim, eu só coloquei isso aqui porque assim, eu vi um seminário do Flávio Plensky, no departamento sobre isso, está desaparecendo esses blocos. Então, né? O que parece é isso mesmo. Isso deu início à investigação, digamos assim. Né? E mais para frente você coloca uma comparação de diferentes fabricantes, né? Aí. Tem eu imagino que você está falando aí do comercial é o produto, a matéria-prima para colocar na planta piloto, ou não? Não. O comercial já é grafeno. O comercial é uma firma, né? Então, para fazer o artigo, eles vamos dizer, os experimentais, né, nesse projeto MG Grafeno, alguns são do Departamento de Física, outros são do CDTN e outros são do Departamento de Química do UFMG. Né? Então, essas duas são da planta piloto, que é essa planta, né, que eu mostrei. É o grafeno que sai da planta piloto, né? Esse é o grafeno que sai da planta piloto. Esse é como ele sai, que é chamado de mãe. É a amostra depois do processo de cisalhamento. Saindo do cisalhamento, ele é chamado aqui de mãe. Depois ele pode ser centrifugado e você retira uma nata, digamos assim. Tá certo? E depois de uma aceleração aqui de 17 mil de aceleração da gravidade. Certo? Eu achava que era 17 quilogramas. Quando eu li, não, desculpa. A apresentação. Era muito material. Aí, então, ele é centrifugado. Ele é centrifugado a 17 mil acelerações da gravidade. Tá certo. 17 mil vezes a da gravidade durante algum certo tempo padrão. Não sei quanto. Então, ele é centrifugado e você vê que isso muda, né? Tipo assim, que a planta piloto é esse aqui, depois de ser centrifugado, ele passa a ser esse cor-de-rosa aqui. Então, muda o centro da gaussiana, tá certo? Aqui muda também bastante quando... Esse é o comercial, é diferente. Isso aqui é um outro processo mais caseiro, digamos assim, em pequena escala, que é feito no próprio MG Grafeno. E são distribuições de flocos distintos. Né? Se eu entendi bem, quanto maior o R, quanto mais a distribuição tiver para maior R, mais bidimensional é o... Quanto maior o R, né? Quanto maior o R, maior a energia de rasgamento em relação à energia de descascamento, ou seja, menor a energia de descascamento,
e mais finas vão ser. Nossa, Então, assim, se você mais quer, partículas, né? em geral, isso vai depender da aplicação, né? Você pode querer flocos mais grossos, tudo bem, dependendo. Mas, assim, em princípio, se você quer um material bidimensional, você quer ele mais fininho, né? Então, você quer ele mais para a direita. Então, aqui o que está ganhando aqui é essa da planta piloto aqui, né? Só que o talco ganha do grafeno, tá certo? Ganha O talco largamente. Né? ele ganha, ele fica quase empatado com o melhor grafeno aqui, né? Digamos assim. Mas isso é um método simples, comparado ao método simples, esse é o benchtop do talco, esse é o benchtop do grafeno. Certo. Né? Então, varia com o material e varia com o processo. Então, o mais espesso quer dizer que você tem mais camadas, né? Geralmente são... Essa altura quer dizer multicamadas? Não, na verdade, não. A camada do talco é muito grossa comparada ao do grafeno. E mesmo assim, ele é mais fino do que o grafeno. Então, assim... Ou seja, ele realmente é... Ele realmente é mais bidimensional ainda. O material claramente mais bidimensional produzido é o talco. O grafeno, então, tem várias multicamadas, né? Olhando aqui, talvez é melhor olhar no linear aqui, né? No grafeno aqui, você tem coisas aqui, assim, da ordem aqui de, sei lá, alguns poucos nanômetros, que, assim, você começa aqui em algumas camadas, tá certo? Mas o talco, você começa realmente com poucas camadas, acho que chega a ter coisas de uma camada assim. Tá certo? Chega a uma camada, no caso do talco. No grafeno, não, mas no talco, sim. É isso aí. Mais perguntas, pessoal? Alan levantou a mão. Pode falar, Alan. Bem, boa tarde. Boa Parabéns tarde. pela apresentação. Obrigado. Na verdade, a minha pergunta vai ser mais exploratória sobre esse conteúdo que você iria falar, né? Que eu acredito que seja o diamondol. Do diamondol. Você poderia falar um pouco, de linhas gerais, aí das novidades sobre esse material, que sei que é um grupo que trabalha bastante, né, com esse material. Eu também estou me aventurando nesse material aí. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre. Então, vou falar então essa parte final mais recente, né? Então, ele falou aqui, diamondol, o que ele se referiu, né? É o material que seria um grafeno de poucas camadas, que foi transformada em um diamante de poucas camadas pela interação com hidroxilas, tá certo? Essas hidroxilas, talvez essa seja o melhor desenho aqui, tá certo? Quando você tem o grafite e aplica pressão, ele se transforma em diamante. Essa é a maneira de se produzir o diamante industrial, tá certo? Isso não funciona no caso desses materiais bidimensionais, porque a energia de superfície é muito grande. Então, você apertar simplesmente um grafite de poucas camadas, você não espera que ele vire um diamante bidimensional. Então, você precisa de algo a mais. O algo a mais é você colocar uma reação química que funcionalize a superfície do diamante, reduzindo essa energia de superfície. No caso de diamondol, o mais provável é que a própria água do experimento, né, esteja reagindo com a superfície em alta pressão e produza esse material, que é o diamondol. E tem vários cálculos de primeiros princípios, esse material aparece, e no experimento isso também é verificado digamos, o experimento que foi feito aí há 10 anos, foi verificado que o grafite o grafeno de várias camadas, ele se torna isolante ao ser comprimido. Então, havia essa hipótese de que ele estaria sendo transformado num diamante de poucas camadas, certo? Essa era a hipótese. Isso foi verificado muitos anos depois, há poucos anos atrás,
né? Isso é um desenvolvimento recente. Outros grupos estão verificando isso, né? Isso aqui é a compressão do carbeto de silício com grafeno em cima, leva ao carbeto de silício com grafeno ficar muito mais duro do que o carbeto de silício em si. Tá certo? Então, essa é a verificação sob o ponto de vista de dureza desse fenômeno, da formação desse diamante, dessa capinha de diamante. E esse terceiro experimento aí, do ano passado, estou aqui falando de coisas recentes, porque você está perguntando de desenvolvimentos recentes, né? Esses são desenvolvimentos recentes experimentais, né? É isso mesmo que você está... Sim, sim. Isso? Isso mesmo. Então esse aqui é um outro desenvolvimento recente, que eles simplesmente comprimem o grafeno de poucas camadas numa célula de diamante, que é uma célula padrão para se medir em alta pressão, e eles também verificam o aumento da resistência a partir de pressões da ordem de 20 gigapascal. Então, é uma reprodução do fenômeno que nós observamos há 10 anos atrás, né, usando a FM em vez de usar a célula de diamante. Então, esse é um fenômeno que, sob o ponto de vista experimental, está demonstrado que existe com pelo menos 3 experimentos recentes nisso. Então, esse material, que é o diamante de poucas camadas, ele existe. Um outro desenvolvimento recente é que nós temos feito experimentos com nitreto de boro. Nós verificamos que o mesmo acontece no nitreto de boro, comprimindo o nitreto de boro planar, né, que é algo semelhante ao grafeno, né? Ele também se torna num material que é o nitreto de boro cúbico de poucas camadas, né? Devido também provavelmente à funcionalização, né? É isso aqui que acontece. Então, se eu coloco um nitreto de boro de 2 camadas plano e coloco hidroxilas, ele forma esse diamantezinho bidimensional. O mesmo ocorre com 4 camadas e 2 camadas, e assim por diante. Então, o mesmo fenômeno ocorre no BN, só que o BN, ao contrário do grafeno, ele era isolante antes e se torna metal depois. Isso é verificado no experimento. E a teoria verifica isso, tá certo? Então, depois dessa transformação, você tem um nível de Fermi cortando bandas ocupadas e desocupadas. Ele é um metal tipo P, né? E o mais recente ainda de tudo, né, são experimentos em que você tem grafeno e nitreto de boro fazendo heteroestruturas desses materiais. E o que se verifica é que há uma variação não monotônica das propriedades de transporte com a força aplicada. Isso é verificado na teoria. Então, isso aqui é a variação da eficiência de carregamento, que é uma medida de condutividade nesse tipo de experimento, que tem variações não monotônicas, e essa variação não monotônica é também observada no cálculo de primeiros princípios. Então, esses são os desenvolvimentos recentes nessa outra área que eu não havia apresentado e agora apresentei um pouco rápido, digamos assim. Espero que eu tenha esclarecido. Pois não. Agradeço a Alain por ter feito o Xaxã terminar o seminário. Eu agradeço a sua pergunta. Excelente pergunta. Vou passar a palavra para Vitor, então. Também quer fazer uma pergunta. Opa, boa tarde. Boa tarde. Obrigado, professor, pelo seminário. Eu fiquei com uma curiosidade naquele experimento lá da dobra vertical feito por AFM. Eu não entendi. O primeiro experimento? Isso. Acho que é aí. Esse aqui, né? Esse daí. Isso. Eu não entendi muito bem. Essa dobra vertical nessa camada, né, ela é feita com a ponta do AFM, é isso?
Então, o que que... Então, esse aqui é um experimento, né? Essa é uma interpretação do experimento. Nós até já tínhamos cálculos, mas por diversos motivos ele não entrou no artigo. Tá? Os autores entraram, mas os cálculos não entraram. Mas levou ao modelo, tá certo? Então, vou repetir, o experimento você coloca uma ponta em contato, digamos, com uma superfície de grafeno de várias camadas, botar grafeno, tá certo? E você aperta a ponta e desloca ela horizontalmente ao mesmo tempo, tá certo? Isso aqui são curvas para 3 forças, para 10 nanonewtons, apertando o grafeno com 10 nanonewtons, com aí 200 nanonewtons, e aí da ordem de 400 nanonewtons, tá certo? Certo. E com os 3 experimentos, com a força menor, ele engrossa de 2 nanômetros, tá certo? O material engrossa de 2 nanômetros. Com 100 nanômetros, ele engrossa aqui de entre 3 e 4, e mais ainda com essa força maior, tá certo? Esse fenômeno não existe se você não escorrega a ponta sobre o grafeno, tá certo? Então, baseado nos cálculos e na intuição, digamos assim, né? Nós chegamos a essa conclusão, a única coisa que fazia sentido. Então, você tem aqui a ponta, imagina que você pega um pano de mesa. Um pano de mesa, você empurra com o dedo o pano de mesa lateralmente. Vai formar uma coisa parecida com isso, você concorda? Concordo. Tá certo? E o que acontece é que, em escala nanométrica, o que acontece é que essa ponta vai acabar subindo em parte nessa tsunami, um nano-tsunami, digamos assim. Então, a ponta está provocando um nano-tsunami de dobras, e ele sobe nessas dobras, provocando a ponta subir, que é o que está sendo observado aqui, na verdade. Uhum. Aí, eu esclareci ou não? Esclareceu. Eu queria saber também se foi usado alguma ponta de AFM em específico, assim, ou especial para esse material? Sim. Aí você vai ter que olhar tudo bem. Esse artigo. Mas eu lembro que tinha, vamos dizer, eu me envolvi em diversas colaborações com o grupo do Bernardo, né? E aí dependendo de cada experimento, era uma ponta diferente. Você tinha pontas revestidas de ouro, tinha pontas revestidas pontas de silício cobertas com óxido de sílica. Aí tem várias pontas diferentes. Assim, cada experimento, por algum motivo técnico, eram usadas pontas diferentes. Às vezes você queria uma ponta mais dura, às vezes queria uma ponta com um raio de curvatura maior, às vezes com um raio de curvatura menor. Aí depende do experimento. Às vezes você tinha que fazer um cálculo de condução, aí tem que ser uma ponta coberta de ouro, por exemplo. Tá certo? Aí tinha várias pontas em diversos experimentos. Eu não lembro qual que era nesse experimento. Aí minha sugestão aí seria entrar aqui nesse artigo. Essa informação, né? A primeira autora é a Ana Paula Barbosa. Um detalhe sobre esse experimento, isso foi planejado para fazer isso? Foi uma coisa fortuita, você sabe dizer? Isso é curioso. Pois é. Então, isso foi um experimento aleatório. É porque em geral, a ponta da FM, ela tem um modo, né, de contato lá. Tem um contato que às vezes é fixo, tem um que é intermitente, e ela tem uma resistência ali que, dependendo assim da força que você aplica, né, ou até mesmo o arrasto na superfície, faz com que ela quebre fácil. Então, fiquei meio curioso pelo experimento. Então, vou dar uma olhada no artigo. Então, assim, bem, o histórico desse artigo a Ana Paula fez o experimento, viu esse resultado, vamos chamar de absurdo, né? Não é isso? Aí conversou com o Bernardo me chamou, e a gente montou um grupo para tentar fazer um artigo. E saiu um artigo bacana aí. Né? Legal. Mas assim, esse não foi um fenômeno previsto. Não foi desenhado para isso, né? Não foi desenhado, foi assim. Não, assim, como é que eu vou dizer assim?
Isso resulta de uma habilidade grande do experimental, né, dos experimentais, de fazer vários tipos de experimentos até encontrar alguma coisa anômala, interessante, né? É assim que funciona a física, né? Se não tiver olhos atentos, né? Se não tiver atenção você tem que ter a habilidade experimental, você tem que ter o cuidado da reprodutibilidade e você tem que ter a atenção de notar que alguma coisa diferente aconteceu. Às vezes, coisas diferentes são até, como é que eu vou falar? São artefatos, né? E esse, assim, a primeira suspeita é que era algum artefato experimental, é óbvio, né? Mas foi repetido o experimento, para outros materiais aconteceu a mesma coisa, né? Então, qualquer material que era um material que a gente chama de material em camadas, né? Que é o grafite, que é o sulfeto de molibdênio, foi testado, o HBN, todos os materiais que podem ser esfoliados apresentaram o mesmo fenômeno. Isso não foi só no grafeno, isso apresentou para todos os materiais. E o material que não era que não virava um material bidimensional, sei lá, ou facilmente, né? A mica, por exemplo, isso não acontece na mica, porque a mica não forma, ela é muito rígida, a mica não forma isso. O talco, apesar de ser mais rígido do que outros materiais, né, ele também observa esse comportamento. Então, as dobras também se formam, como a gente verificou experimentalmente posterior. Então, mas esse foi o V0 de tudo, assim, né? Então, o V0 de tudo foi, no fundo, um experimento que resultou no resultado experimental anômalo, né? Assim, quase que ridículo, né? Se for você observar, né? Se apertar e a coisa sobe, né? Exato. Então, é isso. Obrigado, professor. Eu também tenho uma outra curiosidade. Logo nos primeiros slides, o senhor mostrou uma estrutura de bandas do grafeno e explicou que, dependendo da dopagem, pode ser condutor, né, de uma forma ou outra. Essa aqui, né? Isso, pode ser um tipo de metal ou outro. Aí, assim, agora é uma curiosidade mesmo, assim, sabe? Vendo essa estrutura de banda, eu fiquei pensando se o grafeno pode ser, tipo, usado como um isolante topológico. Não sei se faz muito sentido minha pergunta, mas... Então, vamos dizer, a camada simples dele, ele não é um isolante topológico. Não, o grafeno em si, uma folha de grafeno, vou colocar dessa maneira, uma folha de grafeno não é um isolante topológico. Tá certo? Se você coloca duas folhas, aqui tem três, não vou botar duas por simplicidade. Então, isso foi verificado experimentalmente, foi tem talvez 3, 4 anos, tá certo? E se você coloca mais de uma folha de grafeno com um ângulo muito pequeno, da ordem de 1 grau, entre um grafeno e outro, ele passa a poder ter várias fases diferentes, tá certo? Entre elas isolantes de Mott com característica de isolante topológico. Tá certo? Então, uma única folha de grafeno não apresenta propriedades de isolante topológico. Mas duas, sim. Propriedades topológicas passam também a acontecer mesmo se você não tiver essa rotação, tá? Isso é um artigo, é uma Nature aí de poucas semanas atrás, na verdade, tá certo? Simplesmente assim, se você pegar o grafite, não o grafite Bernal, que é o grafite mais comum, tá certo? Bernal, você tem uma camada tipo A, tipo B, tipo A, tipo B, tipo A, tipo B. Esse, se você fizer poucas camadas não rodadas, não tem propriedades topológicas, nada interessante. Mas se o grafite é um grafite romboédrico, que tem camadas um A em cima de um B, em cima de um C, em cima de um A, em cima de um B, em cima de um C, o grafeno tricamada, ele passa a ter propriedades bem diferentes. Ainda não se sabe se topológico, mas ele aparentemente se torna um material magnético.
Tá certo? Então, assim, você tem propriedades mais estranhas do que você esperaria de acontecer num material tão simples quanto o grafeno, né? Isso aqui é uma coisa muito simples, tá certo? Uhum. Então, assim, isso não acontece para o grafeno de folha simples, que tem uma estrutura eletrônica muito simples, relativamente a esses outros materiais topológicos, né? Mas, assim, existem materiais isolantes topológicos, por exemplo, esse aqui, né? Bidimensionais, e estruturas de grafeno têm mostrado propriedades desse tipo também, respondendo a sua pergunta. Né? Ok. Muito obrigado, professor. Pois não. Muito obrigado, professor. Tá bom. Bom, a gente tem mais alguma pergunta? Tem meu filho reclamando aqui ao fundo. De vez em quando isso acontece. Não. Bom, Tá se não bom. temos mais nenhuma pergunta, acho que vamos agradecer mais uma vez. Muito obrigado, professor. Foi uma excelente palestra. Um prazer conhecê-lo. É um prazer. Obrigado pelo convite de novo. Tá? Sempre vai ser um prazer retornar. Que bom. Esperamos que da próxima vez presencialmente. Paraíba. Obrigado, hein? Um abraço. Até mais, então. Um abraço, então.